Já vou fazer um compartilhamento aqui de tela. Muito bem, muito bom dia a todos, novamente, que estão presentes na aula de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro, é a nossa última aula do ano online de ciências aqui pelo Teams. Vocês têm aí que concluir 2 atividades de formulários até dia 11, semana que vem, e continuar assistindo às aulas do Centro de Mídias, que são 3 aulas por dia, até aí o finalzinho de dezembro, quando as aulas se encerrarem. No calendário escolar, a aula vai até dia 22 de dezembro. Pode ser que as aulas do Centro de Mídias sejam até essa data, ou pode ser que elas terminem antes, mas a gente só vai saber se a gente estiver acompanhando as aulas para escutar as orientações dos professores. Na nossa aula aqui de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os movimentos da Terra e a formação das sombras, né? Então, são 2 coisas aí que andam em conjunto. A gente só tem formação de sombras porque a Terra, de alguma forma, realiza movimento. Vamos recapitular e recordar uma coisa importante aqui, que eu já falei e que vocês já viram nas aulas também. Então, nas imagens aqui que vocês estão vendo, a gente tem a imagem de uma esfera e a imagem do planeta Terra. Essa imagem aqui, né, do planeta Terra, é uma imagem que foi, lógico, que desenhada, mas hoje a gente tem aí equipamentos modernos e tecnológicos, como satélites, né, que ficam aí no espaço e que fotografam o nosso planeta. Então, com as imagens que hoje a gente tem, fotos de satélites, a gente consegue perceber uma leve, né, um leve achatamento nos polos da Terra, do nosso planeta Terra. Por isso a gente fala que a Terra ela tem um formato geóide, porque ela tem esse pequeno achatamento nos 2 polos, no polo norte e no polo frio, no polo sul, que são regiões frias do planeta Terra. São as regiões mais frias e de baixa temperatura. Se a gente pudesse pegar, né, na verdade, traçar linhas dividindo o planeta poderia ser dividido em várias linhas. Só que os cientistas dividem o planeta nessas linhas, chamadas de linhas imaginárias, para que a gente possa entender melhor esses movimentos que a Terra realiza, para a gente aprender que a Terra ela não gira reta, mas ela tem um eixo inclinado, e é esse eixo de inclinação, né, que faz com que ela seja mais achatada nesses 2 polos terrestres. Então, aqui, essa principal linha, né, que divide a Terra em 2 partes, é chamada de linha do Equador. Acho que vocês já aprenderam isso na aula de geografia. Então, essa linha do Equador é uma linha imaginária que foi traçada pelos cientistas para poder estudar melhor os fenômenos que ocorrem com o planeta, né? Esses fenômenos são aí os movimentos do planeta e também alguns fenômenos naturais, como vulcões, terremotos, estações do ano. Tudo isso é estudado graças a essas linhas imaginárias feitas no planeta Terra. E essa linha imaginária, chamada linha do Equador, divide o planeta em 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por isso a gente tem 2 polos, o polo norte e o polo sul, por conta dessa divisão do planeta. E aí os cientistas também traçaram outras linhas chamadas de paralelas, né? Linhas paralelas à linha do Equador. E essas linhas paralelas, elas recebem aí alguns nomes, como é o caso do Círculo Polar Ártico, do Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, e mais embaixo, que aqui a gente não consegue ver, o Círculo Polar Antártico, tá? Então, essas linhas criadas na imaginação do homem serviram para a gente poder estudar melhor o nosso planeta. A Terra realiza um movimento muito importante chamado de movimento de rotação. Então, esse movimento de rotação é um movimento onde a Terra gira ao redor do próprio eixo dela, que seria o eixo imaginário, né? Então, é esse eixo aqui, ó, tá? Se eu pudesse passar uma linha aqui no planeta Terra, esse seria o eixo aí imaginário
e responsável aí pelo movimento de rotação. Esse movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas, que é a duração de um dia na Terra. E a gente chama esse período, então, de dia, né? Então, cada movimento de rotação da Terra corresponde a um dia. E esse movimento de rotação tem algumas consequências para o planeta, né? Eu coloquei aqui embaixo as consequências. As consequências são a origem, então, das horas e dos fusos horários no planeta Terra. É por isso que a gente tem hora e fuso horário, por conta desse movimento de rotação. E também a gente tem aí a criação daquele movimento aparente do Sol. Por que é chamado de movimento aparente? Porque o Sol, ele não se movimenta, né? É o planeta que se movimenta. Mas, como a gente não sente o movimento do planeta Terra, parece que a gente sempre está parado, e o que parece para nós que está movimentando é o Sol. Então, a gente vê o Sol em várias posições durante o dia no céu. E por isso que ele é chamado de movimento aparente, porque não é o Sol que realiza, é a Terra. Mas nós não percebemos a Terra rodando. O que a gente percebe é o Sol se movimentando. Então, esse movimento de rotação, ele origina os dias e as noites. A parte da Terra que está perto e voltada para o Sol, né, é a parte e o período considerado como dia. E a fase da Terra que está oposta ao Sol, que está do lado oposto do Sol, é a parte considerada noite. Por isso que a gente diz que quando é dia no Brasil, é noite lá na China, no Japão, porque eles estão de lados opostos no planeta Terra. Então, não tem como o Sol bater aqui no Brasil e bater lá do outro lado do Japão para poder clarear ao mesmo tempo, por conta desse movimento que a Terra faz e esse eixo inclinado da Terra. Que a gente pode ver bem, então, né, que está o Sol, os raios solares, né, até onde esse Sol ilumina. O planeta Terra está aqui, próximo ao Sol. O eixo de rotação, vejam que é um eixo inclinado, ele não é um eixo aí de 90 graus, ele está um pouco inclinado, e a Terra se movimenta dessa forma. Então, a parte aqui do planeta Terra, que a gente sabe que ele é geóide, arredondado, próxima ao Sol é dia, e a parte oposta do outro lado do planeta Terra, que não consegue receber a radiação do Sol, é considerado como noite. Então, esse movimento que a Terra realiza entre si é chamado de movimento real, tá? E se dá no sentido oeste para o leste, tá? Então, é dessa forma que a Terra vai se movimentar. Aqui a gente pode ver esse movimento que eu falei, o movimento aparente do Sol, né? Na verdade, não é o Sol que se movimenta, é o planeta, mas nós não sentimos a movimentação do planeta. A gente vê que o Sol ele vai mudando de posição no céu. Então, no leste vai se pôr, né, lá no oeste. Então, aqui a gente tem o Sol nascendo 6 horas da manhã, o movimento do Sol às 9 horas da manhã. Depois a gente tem aqui o Sol a pino, né, que é considerado ponto zenite, que é o momento que ele está no centro do céu, que é o meio-dia, que a gente fala que o Sol está mais forte nesse momento. Depois às 3 da tarde e às 6 da tarde, começando aí a noite, o Sol se pondo, né, e a noite chegando. E se você ficar assim em pé e abrisse os seus braços, o seu braço direito representa o leste, é onde o Sol nasce. E o seu braço esquerdo, ele representa o oeste, aonde o Sol se põe. À frente de você está o norte e atrás de você está o sul. Então a gente tem, né, os 4 pontos cardeais: leste, oeste, norte e sul. E a gente faz para identificar como esses pontos? Com o próprio corpo nosso, né? Um dos braços é um ponto, no outro braço é outro. Na minha frente eu tenho um outro ponto cardeal, atrás eu tenho outro ponto. Isso é importante a gente saber, tá? Isso é para a vida que a gente leva isso. Quando a gente vai construir uma casa, a gente se torna adulto, casa e vai construir uma casa, a gente sempre quer, né, que a nossa casa fique voltada para o sol, para o nascer do sol, né? Então você tem que projetar a sua casa para o lado leste. Se você não quiser que a sua casa fique na frente do nascer do sol, mas na frente do pôr do sol, que é quando o sol vai embora, então você vai colocar e construir sua casa virada para o oeste.
né? Os arquitetos também precisam conhecer esse movimento para poder projetar aí estas construções. Por isso que isso é para a vida, não é só para aula de ciências. Só que o Sol, ele não nasce e morre sempre no mesmo local, tá? Aqui a gente pode ver o nascer do Sol em diferentes datas, né, no mesmo ano. Então vejam que aqui, ó, no dia 21 de março, o Sol nasceu nesse ponto aqui, ó, bem no meinho da imagem. Em junho, né, que já é mais o inverno, olha o nascer do Sol onde tá, mas na ponta da imagem. Em setembro, né, que começa lá a primavera, a gente volta a ter o nascer do Sol no centro. E no final do ano, em dezembro, que a gente está no verão, a gente tem aqui o Sol nascendo de uma outra perspectiva. Tá? Então, isso muda, e muda de acordo com a estação do ano. Então, a estação do ano, ela também influencia nesse movimento aparente do Sol. Lembra, não é o Sol que movimenta, é a Terra. Por isso que eu estou falando que é um movimento aparente, porque dá a aparência que está se movimentando, mas não está. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o áudio, tá? Fica à vontade. E aí a Terra tem um outro movimento, que é chamado de movimento de translação, que é quando a Terra, né, se movimenta não em torno dela mesma, mas em torno do Sol. Então a Terra faz esse movimento e esse movimento, ele não é em forma de círculo, ele é um movimento elíptico, na forma de uma hélice. Então aqui essa imagem, a gente pode ver esse movimento da Terra. Aqui está o Sol e o planeta Terra, aqui na setinha amarela, girando de forma elíptica em volta do Sol. E essa setinha vermelha que vocês estão vendo aqui é aquele movimento de rotação, que é o movimento real, que dura um dia. Esse movimento aqui, chamado translação, ele tem a duração de um ano, que corresponde a 365 dias e 6 horas. E a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol é de aproximadamente 30 quilômetros por segundo que ela percorre. Então, a gente pode pensar, ela anda 30 quilômetros a cada um segundo que passa de tempo. Então, é uma boa distância, né? Em um segundo, andar 30 quilômetros é rápido aqui, se a gente considerar, né, a nossa vivência diária. E aí, como eu disse para vocês, a gente tem as estações do ano, né? E as estações influenciam aí nesse movimento aparente do Sol. E a gente tem alguns conceitos importantes para aprender sobre isso. O primeiro conceito é sobre solstício, né? Então, o que é solstício? São épocas onde os hemisférios norte e sul, lembra dos hemisférios lá do comecinho que eu falei? Que é aquela linha imaginária que divide a Terra, né, na parte sul e na parte norte. Então, o solstício é quando os dois hemisférios da Terra, eles estão igualmente iluminados pelo Sol, tá? Então, a iluminação no solstício é a mesma nos dois hemisférios terrestres. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem dois solstícios, né? Aqui o solstício de inverno na imagem e aqui o solstício de verão. Então, na imagem, a gente consegue ver aqui que no solstício, a gente não tem... Desculpa, pessoal, no solstício, a gente não tem a iluminação igual, a iluminação é desigual, tá? Então, se a gente ver aqui, olha, no solstício, olha a parte da Terra iluminada pelo Sol, né? E olha o outro lado aqui, no outro hemisfério, a parte iluminada. Tem menor, aqui é maior, então é diferente, é desigual quando a gente está falando de solstício. E no solstício de verão, os dias são mais longos do que as noites. Já no solstício de inverno, as noites são mais longas que o dia, tá? Então, demora mais para amanhecer ou demora mais para entardecer. É por isso que antigamente a gente tinha o horário de verão, para a gente entender um pouco mais desses fenômenos aí. Hoje já foi cortado esse horário de verão, ele já não existe mais, aqui pelo menos no Brasil. E o equinócio, que é outro termo importante, são as épocas em que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, eles são iluminados igualmente pelo Sol, tá? Então, equino significa igual, equi é igual. Então, equinócio é iluminação igual pelo Sol nos dois hemisférios. Solstício,
iluminação diferente pelo Sol nos hemisférios terrestres, hemisfério norte e hemisfério sul. Essa imagem a gente consegue entender melhor esse solstício e equinócio. Então, essas duas primeiras aqui são equinócio, né? Lembra? Equi igual. Então, iluminação igual do Sol. Olha aqui o Sol iluminando e aqui o Sol iluminando. Aqui está escuro, aqui também está escuro. Só que aqui a gente tem, nessa parte aqui do planeta é primavera, enquanto aqui nesse outro hemisfério do planeta é outono. Aqui eu tenho o outono nesse hemisfério e a primavera no hemisfério aqui de baixo. Tá? Então, veja que a iluminação é igual, porque aqui é equinócio. Aqui, nessas outras duas imagens, a gente tem o solstício. Né? E o solstício, a iluminação não é igual, é diferente. A gente pode ver aqui, ó, a parte iluminada pelo Sol, e essa aqui é a outra parte. Então, mudou, né? Tava assim, mudou para cá. Então, tava assim, virou assim a iluminação. Então, é diferente a iluminação que o planeta recebe e que os hemisférios recebem, né? As duas partes separadas aí pela linha do Equador. Bom, o movimento de translação, que é aquele que demora um ano para acontecer, né, que a Terra gira de forma elíptica em volta do Sol, ele leva, então, 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa aí em torno do Sol. Com base nesse movimento, criou-se, então, o calendário, né, que é usado atualmente, em que o ano tem esses 365 dias e eles são distribuídos em 12 meses, de janeiro a dezembro. Só que se a gente contar, faltam 6 horas, né? Cadê essas 6 horas restantes aí desse ano? Onde que foram incluídas no calendário? Então, a gente tem que lembrar que a cada 4 anos, elas somam um dia, né? Então, cada 4 anos, eu tenho um dia a mais, que é acrescentado no mês de fevereiro, como no caso, o dia 29. Então, a gente sempre tem 28 dias em fevereiro. Só que aí a gente tem anos chamados de anos bissextos. Então, tem um ano que vai ser bissexto, ou seja, eu vou ter um dia a mais no ano que foi acrescentado no calendário no mês de fevereiro por conta desse movimento de translação da Terra. Então, vejam como esse movimento da Terra influencia o nosso dia a dia. Até o nosso calendário anual, os calendários com os meses e os dias, foram modificados por conta desse movimento. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as sombras, tá? Tem tudo a ver aí com o que a gente acabou de estudar e rever. Então, quando um foco de luz encontra um obstáculo, como um objeto ou uma superfície opaca, ele produz uma região na qual a luz não consegue passar. E essa região onde a luz não consegue passar é chamada de sombra, né? E a gente pode perceber aqui que eu tenho uma garrafa, essa garrafa está sendo iluminada aí por uma fonte de luz, pode ser o sol, uma lanterna, uma lâmpada, e ela projeta aqui uma imagem que é a sua sombra, né? Então, essa projeção é um local onde o sol não consegue atingir desse objeto. Aqui a gente pode ver que, quando a gente observa no nosso dia a dia, né, de dia, é possível a gente perceber esse movimento aparente do Sol no céu desde o amanhecer até o anoitecer. Isso a gente pode perceber na sombra, né, que os objetos projetam. Então, ó, no nascer do Sol, que o Sol nasce no leste, a gente tem a sombra da árvore aqui embaixo projetada para essa direção. Aí, quando chega meio-dia, olha só onde está a sombra da árvore. Está exatamente embaixo dela, né? Ela fica uma sombra menor, ela diminui de tamanho. E no final do dia, quando o sol vai se pôr, lá no oeste, a gente tem a sombra da árvore projetada para outra direção. Então, sempre no sentido oposto a que o sol está. Então, o sol está desse lado, a sombra vai estar do outro. O sol está desse lado, a sombra vai estar do outro. E se o sol estiver em cima do objeto, a sombra vai estar debaixo dele, né? E bem pequena. Nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver isso. Então, aqui eu tenho uma haste, né? Uma varetinha fincada aqui no chão. Né? Olha o sol. Olha o tamanho da sombra da varetinha. Né? Olha a varetinha aqui. O sol está em cima da vareta. Então, a sombra vai estar em cima da vareta. Ela fica pequenininha. Olha ela pequenininha aqui.
E quando eu tenho uma vareta e o Sol para o outro lado, a sombra vai estar comprida e projetada para o lado oposto do Sol. Sempre assim. Então, todos os objetos que a gente vê no dia a dia, que ficam expostos à luz solar, a sombra se movimenta junto com esse movimento aparente que o Sol realiza. E aí surge, então, né, muito antigamente, né, aí na história, surgiu na China, há 2.500 anos antes de Cristo, o relógio de sol. Né? Nem existia relógio de pulso, imagina, não existia nada de relógio. E aí os chineses inventaram esse relógio de sol. Né? Foi um dos primeiros relógios a ser utilizado, foi o relógio de sol, que utilizava a luz do dia para calcular o intervalo de tempo. Tem como limitação ser necessário que não haja nebulosidade e, obviamente, não vai funcionar aí no período de noite o relógio, ele só funciona de dia, por isso o relógio de sol. E se tiver nublado e o sol não conseguir aparecer, também o relógio do sol não funciona, porque a gente tem que ter a sombra. O funcionamento desse relógio baseia-se no movimento do Sol e na deslocação da sombra em uma haste projetada sobre uma superfície plana com curva. Primeiramente, eram instrumentos muito rudimentares, mas receberam muitos aperfeiçoamentos ao longo do tempo, sendo construídos de acordo com os princípios da geometria descritiva, tá? Essa é a história do relógio do Sol. Então, aqui a gente pode ver um exemplo de um relógio de sol, tá? Ele é chamado de gnomon, esse relógio de sol. Então, aqui a sombra, olha aqui, desse gnomon, ela vai variar de tamanho e de posição durante o dia, de acordo aí com a posição e o movimento aparente do sol. Então, até criaram-se números romanos, né, para representar a hora do dia, de acordo com aqui o momento que a sombra bate. Aqui a gente está vendo que a sombra está batendo no número 2, né? Então, significa que é 2 horas da tarde, tá? Aqui, um outro exemplo, modelo de relógio de sol, essa haste, né, enfincada num local aberto, onde tenha muito sol batendo durante o dia todo, e as diferentes sombras que essa vareta projeta ao longo do dia, né, podendo aí marcar o tempo para as pessoas. Aqui de novo, mostrando para vocês, né, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, né, o movimento aparente do Sol. Aqui uma haste e a sombra projetada por esta haste e o horário que seria neste relógio de Sol. Então, aqui às 9 horas da manhã, o Sol está aqui. Ele bate aqui nessa haste e projeta a sombra para cá. Então, aqui é 9 horas da manhã, se a sombra estiver aqui, porque o Sol está no sentido oposto. Olha aqui às 3 horas da tarde o Sol, a sombra está onde? Olha aqui onde está a sombra, às 3 horas da tarde. Então, sempre do lado oposto, para a gente ter a ideia aí da hora e de tempo. Bom, vamos para as conclusões da aula de hoje, então. Durante o dia, com o movimento do Sol, as sombras também se movimentam. Ao longo de um dia, o Sol é máximo no nascer e no pôr do Sol, ele é mínimo, né, ao meio-dia. Então, a sombra, ela vai modificando de posição e de tamanho, tá? Lembra que o tamanho menor da sombra é quando o Sol estiver a pino, ao meio-dia, porque a sombra fica em cima do objeto. Isso explica as diferenças, então, de tamanhos no decorrer do dia, tá? A posição dessas sombras devido a esse movimento aparente do Sol no céu. Então, a gente chega ao fim desta aula, tá? Onde a gente recordou esses assuntos. E agora aqui eu escrevi para vocês uma despedida, né? Uma despedida deste ano, lógico, porque a gente tem um próximo ano aí para a gente poder ou não estar junto, vai depender da atribuição das aulas para o ano que vem, eu não sei se eu vou conseguir pegar os 7º anos, né? A gente vai ter que aguardar um pouco isso. Mas, caso a gente não fique junto, ano que vem, vocês tenham uma outra professora de ciências, eu escrevi aqui um textinho também de despedida desse ano atípico que nós tivemos. Então, este ano, eu aprendi que crescer não significa fazer aniversário, que trabalhar não significa só ganhar dinheiro,
que amigos a gente conquista mostrando quem somos e que os verdadeiros ficam até o fim. Que não se espera a felicidade chegar, mas que se procura por ela. Que quando penso saber de tudo, ainda não aprendi nada. Que a natureza e a sua preservação é a única coisa mais certa da vida. Que um só dia pode ser muito mais importante do que um ano todo. Que ouvir palavras de carinho faz bem à nossa saúde. Que sonhar é preciso para o seu projeto de vida. Chegamos ao final de mais uma jornada. O caminho foi longo, de muitas preocupações, de muito trabalho, desafios novos, alegrias e tristezas. Mas não me faltou amor para cumprir bem as minhas tarefas. Algumas vezes acertando, outras errando, mas sempre tentando. Obrigada a todos vocês, meus alunos, que estiveram aqui comigo e que, mesmo à distância, sinto a presença de cada um de vocês do meu lado. Um ótimo final de ano a todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e beijos no coração de todos. Então, essa foi a minha despedida aí de vocês. Gostaria de saber se alguém queria perguntar, falar alguma coisa. Fiquem à vontade aí, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa. O momento é de vocês. Vou finalizar aqui a gravação.